Olá, bem-vindo ao nosso curso virtual de roteiro. Hoje nós vamos continuar aquela conversa sobre os assuntos da história. Aquilo que nós falamos sobre a diferença entre a preocupação e a curiosidade. A preocupação como uma necessidade emocional e a curiosidade como uma preocupação intelectual. Nesse sentido, a história pode se dividir em três subespécies, né? Que é o mistério, é o suspense e a ironia dramática. Basicamente, o mistério é quando o público, né, a audiência, o público, sabe menos do que os personagens. Né? Já o suspense, o thriller, né, é quando o público e os personagens têm um conhecimento simultâneo, o público sabe tanto quanto o personagem, acompanha suas descobertas. E a ironia dramática é justamente quando o público sabe mais do que o personagem. Nesse último quesito, Hitchcock era o mestre em usar e abusar da ironia dramática. Quem não se lembra da cena em Psicose, o segundo assassinato, né, praticado por Norman Bates, que o detetive sobe aquelas escadas e Hitchcock corta para um plano de você vê a porta se abrindo e uma sombra aparecendo. E você sabe que o cara, ou a mãe do cara, né, tá lá. Né, e ele não sabe. E você fica apavorado. Não é? Com o desenrolar dos acontecimentos. Enfim, e claro, não estou querendo aqui dizer, nem o próprio Robert McKee, que é no qual eu me baseio, nem ele diz, muito pelo contrário, diz que não existe, claro, não existe um filme, nem precisa haver um filme de um gênero puro, né, um suspense puro, um mistério puro, uma ironia dramática. Claro que você pode misturar os dois, os três, né, se você for capaz, no mesmo filme. Isso já são efeitos didáticos que nós estamos fazendo isso, não é? Porque porque realmente todo filme precisa de uma quantidade determinada de curiosidade, né? A famosa frase, como isso vai acabar? Né? O público precisa disso para se envolver. Enfim, alguns exemplos, claro, você tem os exemplos exemplo próprio Robert McKee de Casablanca, quando tem a cena do flashback, né, é uma cena basicamente de ironia dramática, porque você vê o Rick e a Ilsa se apaixonando e você sabe que eles não vão ficar juntos, pelo menos não em Paris. Você sabe que eles estão separados. Então é uma ironia dramática, né? Você vê quando ele é abandonado na estação de trem em Paris. E aqui, não é? Ele tem um baque para ele e para nós também. Não é? Ou para o filme Crepúsculo dos Deuses, de Billy Wilder, o início do filme lembra até o famoso livro Memórias Póstumas de Brad Cooper, porque você já vê
cara sendo morto e o cadáver dele na piscina, e depois aparece a voz do morto, né, em off, falando que era ele, o cadáver na piscina, e a história volta pra gente pra responder como é que ele foi parar naquela situação, né? Como é que ele foi, como é que ele caiu nas garras daquela ex-estrela de cinema, ou estrela de cinema decadente. Enfim, ironia dramática, também usada aí com muita inteligência e elegância, não é? Então vamos continuar esse curso de roteiro daqui a mais tarde. Até lá.